Bom dia, estamos aqui novamente para mais uma aula do nosso Programa de Educação Continuada em Sepsi, numa parceria da Unifesp com o Instituto Latino-Americano de Sepsi, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do reconhecimento precoce. Por quê? Por que essa história de reconhecer precocemente um paciente séptico? Basicamente por duas razões. A primeira, nós estamos frente a uma doença absolutamente letal. Como nós já mostramos para vocês anteriormente, a doença tem 55% de mortalidade no nosso país. E a segunda razão é porque sabemos que a implementação de protocolos gerenciados de sepsi em instituições reduz essa mortalidade e que faz parte, de forma crucial, de tratar um paciente adequadamente, tratá-lo precocemente. Portanto, é fundamental que nós treinemos todos os nossos profissionais de saúde em reconhecer precocemente um paciente sob risco de infecção e principalmente aquele paciente que está com disfunção orgânica. Uma das coisas mais importantes que nós temos para fazer, uma das maiores evidências dessa necessidade de reconhecimento precoce, é justamente a questão da antibiótico-terapia. Esse estudo do CUMA, que nós já tivemos a oportunidade de mostrar anteriormente, na nossa aula de pacote de 3 e 6 horas, mostra que a cada hora de atraso na administração dos antibióticos, você tem uma queda de sobrevida. Se você administra antibióticos na primeira hora, você tem 80% de sobrevida. Entretanto, se você leva 6 horas para administrar esse antibiótico, a sua sobrevida cai para 40%. Se eu demoro para enxergar o meu doente, eu vou demorar para dar antibiótico. E eu vou sair desta hora de ouro para uma sobrevida progressivamente menor. Portanto, é fundamental isso. Esse entendimento da primeira hora ou da hora mágica, ele é complexo. Entendam o seguinte, se eu tive a disfunção orgânica instalada num determinado momento, e aí eu reconheço este momento, ok, eu tenho 1 hora para dar antibiótico, eu tenho 6 horas para fazer a otimização hemodinâmica, eu tenho que fazer volume e vasopressor rapidamente nessa primeira hora nos meus pacientes com sinais de hipoperfusão. Entretanto, o grande problema no Brasil não é exatamente isso aqui, fazer o certo depois que a gente enxerga. O grande problema tem sido enxergar. E o tempo de disfunção orgânica, ou seja, o momento em que eu reconheço ou suspeito a sepse em relação ao momento em que se instalou a disfunção, costuma ser bastante longo. Há instituições no nosso banco de dados, infelizmente, que tem 6 horas, 8 horas de tempo médio para enxergar um paciente que está dentro de uma instituição hospitalar. Isso não é possível. O tempo máximo para esse reconhecimento, o tempo ideal, deveria ser o quê? 30 minutos? 60 minutos? Senão, nossas horas de ouro vão ser perdidas. O ILAS fez um processo de implementação em rede bastante interessante em 9 instituições públicas da cidade de São Paulo. E o que se observou foi que somente 2 dessas instituições conseguiram reduzir mortalidade, enquanto as outras não conseguiram. E o fator que mais diferenciou uma instituição da outra não foi nem o aumento da aderência aos indicadores, ou seja, essas instituições se comportaram de maneira razoável. Os indicadores aumentaram em ambas. O mais interessante foi que nas 2 instituições em que você obteve redução de mortalidade, você obteve uma redução drástica do tempo de disfunção. Em outras palavras, ter aderência, fazer antibiótico na primeira hora depois do reconhecimento, fazer volume, isso é importante também, mas só isso não é suficiente. Se a gente estiver atrasado para enxergar o paciente, os nossos problemas vão ser sérios. E vão ser sérios porque o nosso paciente está em hipóxia tecidual. Na verdade, a sepse nada mais é do que um desbalanço entre consumo e oferta de oxigênio. Uma visão meio simplista de toda a fisiopatogenia da sepse, mas na prática é isso. Eu tenho hipóxia tecidual. E por conta disso e de outros fenômenos, como a apoptose, alterações inflamatórias, eu tenho disfunção de múltiplos órgãos. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar agora. Ou seja, como eu faço para perceber que meu doente está em disfunção? Qual é o quadro clínico de cada uma dessas disfunções? Vamos começar, talvez, com a primeira parte, que é o quê? Suspeitar da minha infecção. Existe, claro, sintomas e sinais específicos de cada foco infeccioso. Então, por exemplo, a tosse, expectoração, ou dor para urinar, ou dor abdominal, isso são sintomas específicos daquele foco. Não é bem isso que a gente está procurando. A gente também está procurando
as disfunções inespecíficas, ou seja, na prática, os critérios de CIS. Nós podemos criticar a utilização dos critérios de síndrome de resposta inflamatória sistêmica como parte do conceito de sepse, porque como nós já tivemos oportunidade de discutir na nossa aula sobre epidemiologia, esses critérios são realmente falhos, mas algo não se tira deles. Eles são importantes para que o médico e o enfermeiro pensem em infecção. E ao pensar em infecção, eu vou ter cuidado para saber se meu paciente está potencialmente grave ou não. É claro que eu também posso utilizar marcadores laboratoriais, leucocitose, leucopenia, e proteína C reativa ou procalcitonina, como parte dessas reações inespecíficas que temos, independente do foco infeccioso em questão. Mas o mais importante, além, lógico, dessa suspeita inicial de infecção, é a gente ser capaz de enxergar a disfunção orgânica. Quais são os sinais e sintomas que nós temos de disfunção em cada um dos aparelhos? Por exemplo, a disfunção cardiovascular. Observem que eu posso ter taquicardia, mas basicamente o que eu tenho é hipotensão. Eu tenho hipotensão tanto por vasodilatação, porque existe muito óxido nítrico nesses pacientes, quanto por aumento de permeabilidade capilar, com extravasamento do líquido do intravascular para o extravascular e uma hipovolemia relativa. A conjunção hipovolemia relativa e vasodilatação faz com que eu tenha queda da pressão arterial. E os sintomas a ela associados que nós temos que treinar o público leigo a reconhecer. Tonteira, cansaço, fraqueza, tudo isso pode ser sinal de essas pessoas estarem com hipotensão. É claro que existem outras manifestações clínicas. Por exemplo, muitos pacientes cursam com a disfunção miocárdica. O coração, num ambiente inflamado da sepse, na presença de citocinas, de desarranjo autonômico, pode apresentar disfunção com diminuição da sua capacidade de contração. Nós temos, portanto, manifestações clínicas diversas. Você pode ter na sepse um débito cardíaco diminuído, tanto por essa depressão miocárdica associada à sepse, quanto pela hipovolemia relativa, ou você pode ter sinais de débito cardíaco elevado, por uma resposta adrenérgica a aumento da demanda metabólica que acontece na sepse. Mas, basicamente, o que nós temos em termos de manifestação clínica cardiovascular é, sim, a taquicardia e a hipotensão arterial. Com relação à disfunção respiratória, basicamente, o que nós vamos ter é hipoxemia. Nós temos um aumento de permeabilidade capilar, com extravasamento de líquido, tanto para o intestício quanto para dentro do alvéolo. Nós temos diminuição do surfactante pulmonar, ou seja, nós temos síndrome de resposta, ou seja, nós temos síndrome de desconforto respiratório agudo. Essa síndrome de desconforto vai fazer com que diminua-se a troca gasosa e, portanto, teremos os sinais associados à hipoxemia, quer seja taquipneia, dispneia ou cianose. Nós também temos outras disfunções. Na verdade, essas duas que nós citamos, cardiovascular e respiratória, são as que menos passam desapercebidas dos profissionais, porque elas são gritantes. Mas outras coisas são mais sutis. Por exemplo, a disfunção renal. A disfunção renal, ela se manifesta como diminuição do ritmo de diurese. E nem sempre é fácil perceber isso. Daí também o papel importante da enfermagem. Mas o mais complicado é, muitas vezes, a falta de pensar em sepse. Por exemplo, nós temos lá um paciente internado no andar, que está num pós-operatório, que está por causa de um AVC, e ele começa a ficar oligúrico. O médico é chamado, e o médico, ao invés de fazer a hipótese diagnóstica de por que aquele paciente está oligúrico, se ele está recebendo um aporte volêmico normal ou está com ingesta oral normal e que ele pode estar oligúrico porque ele está se desidratando para o terceiro espaço, ou seja, porque ele está com aumento de permeabilidade capilar e ficando hipovolêmico do intravascular, não. Ele chega ali e só toma conduta. Manda fazer um voluminho ou, pior ainda, manda fazer um diurético. Ao invés de fazer o que aquele doente realmente precisa, hipótese diagnóstica, porque ele está oligúrico. A disfunção renal na sepse, ela é multifatorial, ela não é só pré-renal. Hoje a gente sabe bastante bem que existem componente apoptótico, componente de necrose tubular aguda e mesmo componente pós-renal. E, portanto, não é tão simples assim lidar com ela. Mas o mais importante é nós reconhecermos a sua presença para podermos agir de forma adequada. Outra disfunção
extremamente negligenciada é a disfunção neurológica. Muitas vezes nós vemos um paciente que chega confuso no pronto-socorro, rebaixado, em delírio, e nós não atentamos para aquilo como uma manifestação possível de um quadro infeccioso. E isto é um erro importante. Existem inúmeros relatos de pacientes que foram para casa com diagnóstico errado e retornaram ao pronto-socorro depois, já num estado muito mais grave. Nós temos que aprender a reconhecer a encefalopatia séptica. E nós também devemos saber que isso não é só importante no reconhecimento primário da disfunção neurológica e do diagnóstico ali inicial da sepse. Infelizmente, a disfunção neurológica vai deixar marcas no nosso doente. Hoje nós sabemos que esse déficit cognitivo que a sepse provoca pode se prolongar e esse paciente leva meses, às vezes, para se reabilitar. Qual de nós intensivistas, por exemplo, nunca viu um paciente que depois de um evento séptico fica preso ao leito da UTI, preso ao ventilador, porque ele está com polineuropatia do doente crítico, um acometimento muscular gravíssimo que o impede de sair da ventilação mecânica. Muitas vezes esses pacientes ficam tetraplégicos. E a recuperação motora, do mesmo jeito que a recuperação cognitiva, pode demorar meses após a alta hospitalar. Outra manifestação negligenciada, a disfunção do trato digestivo ou a disfunção gastrointestinal e disfunção hepática. Existe um certo grau de hipóxia e de hipoperfusão dessa mucosa do trato gastrointestinal que pode levar, por exemplo, a sangramentos, pode levar a um processo adinâmico, tanto com gastroparesia quanto com um íleo adinâmico e obstipação intestinal. Esta atrofia de mucosa secundária à hipoperfusão pode levar à translocação bacteriana, ou seja, a uma perpetuação, inclusive, do quadro séptico por translocação de micro-organismos da luz intestinal para a corrente linfática ou para a corrente sanguínea. Do ponto de vista hepático, nós também devemos estar atentos. O fígado do paciente séptico está pronto a responder. Ele está trabalhando ativamente, produzindo proteínas de fase aguda, tentando manter toda a resposta inflamatória que é necessária nesses pacientes. E para isso, muitas vezes, é necessário diminuir gasto energético com tarefas secundárias naquele momento, como, por exemplo, a excreção de bilirrubina. Portanto, é comum, na sepse grave, nós termos alteração de bilirrubina. Não é muito comum nós termos hepatotoxicidade direta, exceto em pacientes que já sejam hepatopatas. Portanto, o perfil clássico é aumento de bilirrubina e das enzimas gama-GT e fosfatase alcalina, mas muito pouco acometimento em termos hepatocelulares, ou seja, transaminases costumam estar normais ou somente levemente alteradas. Existem manifestações hematológicas importantes que fazem parte, inclusive, do processo fisiopatológico da sepse. Nós temos nesses pacientes uma alteração de coagulação. Nosso endotélio ativado se torna pró-coagulante, desencadeia a cascata de coagulação e isso leva a consumo de fatores de coagulação e consumo de plaquetas. Nossa tendência é tentar cercear a infecção. Talvez seja essa a razão filogenética dessa alteração da coagulação. Mas, de fato, o que acontece é que se você fizer isso sistemicamente, você vai ter disfunção, porque esta própria coagulação, que na verdade não deixa de ser uma coagulação intravascular disseminada, vai comprometer também o aporte de oxigênio, o fluxo na microcirculação desses pacientes. Portanto, fazem parte do quadro de disfunção hematológica a plaquetopenia e o consumo de fatores de coagulação com alterações no coagulograma. Plaquetopenia é um sinal precoce de sepse e é um sinal prognóstico importante. Tanto pacientes plaquetopênicos têm uma evolução pior, quanto aqueles que mantêm-se plaquetopênicos no decorrer dos primeiros dias também tendem a evoluir negativamente. A anemia também é bastante comum na sepse. Ela é multifatorial. Esses pacientes ficam anêmicos tanto porque existe um certo sequestro na circulação, como porque existe uma diminuição da proliferação medular e da formação das células sanguíneas. Esta diminuição de proliferação é secundária à resposta inflamatória e à presença de citocinas na medula óssea, mas também à redução da produção de eritropoetina pelo rim e aumento da resistência do receptor da eritropoetina periférico. Portanto, nós temos um quadro de anemia que pode também estar comprometendo a oferta tecidual de oxigênio. E, por último, a nossa disfunção metabólica. A principal disfunção metabólica, sem dúvida, é a presença de hiperlactatemia, que nós já tivemos a oportunidade de discutir na nossa aula de pacote de 3 e 6 horas.
a hiperlactatemia pode ser um sinal de hipoperfusão tecidual. Logicamente que nós sabemos que qualquer coisa que produza mais lactato, por exemplo, exacerbação da via glicolítica pelo uso de drogas vasoativas, ou iniba a degradação desse lactato, por exemplo, na insuficiência hepática, pode levar à hiperlactatemia. Portanto, existe um diagnóstico diferencial. Independente desse diagnóstico diferencial, nós sabemos hoje que ter lactato alterado no contexto da sepse é um sinal de mau prognóstico e nós devemos fazer intervenções a esse respeito, como já tivemos oportunidade de discutir. Mas existem também outras disfunções. Nós temos um paciente que pode estar apresentando-se com hiperglicemia e, do ponto de vista, por exemplo, do reconhecimento precoce, um paciente que começa a ficar hiperglicêmico, estando internado na enfermaria ou na UTI, e não tinha este sinal antes, pode e deve nos chamar a atenção para a possibilidade de um processo infeccioso em andamento. Existem outras manifestações metabólicas que não são tão claramente visualizadas, ou seja, não nos ajudam no ponto de vista do reconhecimento precoce, mas devem nos ajudar no ponto de vista de diagnosticar a intensidade da disfunção dos nossos pacientes. Nós sabemos que esses pacientes fazem um catabolismo proteico importante, que eles cursam com hipertrigliceridemia importante também e, muitas vezes, eles cursam com distúrbios de tireoide e distúrbios de suprarrenal que fogem um pouco do contexto da nossa discussão de hoje. Portanto, nós queremos terminar dizendo o seguinte: reconhecer precoce é fundamental para que nós tenhamos tratamento adequado. Sem nós melhorarmos a nossa capacidade de ver esses sinais e sintomas nos pacientes e pensarmos que existe a possibilidade da sepse ser a causa dessas manifestações, sem nós conseguirmos isso, nós não vamos conseguir fazer um tratamento adequado, porque o nosso reconhecimento será necessariamente tardio. E eu volto a reforçar o papel da enfermagem neste contexto. Está na mão da enfermagem o reconhecimento dessas primeiras manifestações, tanto na triagem do pronto-socorro, quanto no cuidado dos pacientes que estão nas unidades de internação, quanto naqueles que estão na terapia intensiva. São as enfermeiras que vão primeiro disparar o sinal de alerta, sem desmerecer a lógica, a presença do médico, muitas vezes, ao lado desse paciente. Mas o tempo em que as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, ficam ao lado dos pacientes é muito maior do que o tempo dos médicos. Portanto, nos cabe treiná-los no reconhecimento precoce da presença de sinais de resposta inflamatória sistêmica, na suspeita de sepse e, principalmente, no reconhecimento da presença de disfunção orgânica. Novamente, eu volto a agradecer a vocês a participação nesse nosso curso e reforçar de novo a necessidade de nós, todos os anos, fazermos atividades no Dia Mundial da Sepse. Obrigada.